Abelhas Bioma Caatinga, Jornal do ABC, número 208. E a gente vai falar aqui numa questão que eu já toquei nessa tecla. A maioria das pessoas que criam abelha não tem noção do que estão fazendo. Isso não é minoria, não. Vamos imaginar, eu vou aqui fazer uma comparação. Se alguém chegar para mim, Gilvan, me dá informações sobre a criação de peixes, sobre aquarista, eu acho que é assim o termo adotado, eu não vou dizer, olha, eu não sei. Eu nunca criei, já vi, já até pessoas pediram para mim cuidar. No caso, em determinados momentos viajaram, deixaram no apartamento, tinha aquários, para mim visitar o apartamento, pelo menos 2 vezes ao dia, deixaram a chave, para olhar se o processo de aeração, onde uma máquina, equipamento, fica ali ligado ao sistema, estava funcionando. E a fornecer algumas rações, dizendo a quantidade que eu tinha que fornecer aos animais, mas eu não sei, isso aí não quer dizer nada. Isso aí é pouco. Por que eu vou estar falando isso? A gente vai pegar, por exemplo, essa questão, é importante entender o que eu tenho encontrado ao longo do período que eu faço visita a criadores e o que eu vejo com as abelhas. Abelhas, primeiro que elas são animais adaptados à natureza, vivendo basicamente em 3 ambientes predominantes, a quantidade maior de colônias nos ocos das árvores, mas também existem as abelhas que vivem no subsolo, abelhas que ocupam cupim na parte aérea e também faz o seu próprio ninho, que é o caso de várias espécies do gênero Trigona, mais conhecido Arapuá, Trigona spinibus. Então o que eu chamo a atenção é que o pessoal está criando só porque viram alguns blogueiros que o cara, a primeira critério que ele utiliza para dizer que o cara às vezes é bom é ver a quantidade de inscritos no canal. O canal dele tem não sei quantos mil inscritos, tem 30, 40, 50, 100, 200 mil, milhões, como tem canais com milhões de inscritos. Isso é um critério que ele diz, ó, o canal é bom. Tem de tudo quanto é coisa, mas estamos falando das abelhas. Então, isso não serve como um critério, porque o cara fala um monte de besteira lá. Inclusive, alguns ditos cientistas não são cientistas. E aí eu vou pegar como informação a questão da defesa das abelhas. Quando a gente pensa, meus alunos questionam muito isso, e muitas outras pessoas, eu digo, ó, um bicho pequeno voa rápido, senta em flores preferencialmente, esse bicho tem que ter cuidado. Porque você não sabe, pode ser uma abelha que não ferroa, mas pode ser uma abelha africanizada, ou das africanizadas, que vai ferroar, e uma ferroada para quem tem alergia é o suficiente para levar ao óbito, porque causa o choque anafilático, ou seja, fecha a glote, e aí não passa, a quantidade de ar nem entra nem sai no corpo, para os pulmões, obviamente, e isso vai provocar a morte dentro de alguns, um tempo curto, depende, intervalo maior ou menor, depende da atuação do veneno, que é uma proteína das abelhas gênero Apis. Mas as outras abelhas, elas têm defesas. E quais são essas defesas? Existem as abelhas chamadas soldados, são fêmeas, e essas abelhas têm defesa da seguinte maneira, mandíbulas fortes, e outra maneira é transportar resina nas corbículas. Elas não transportam resina não para estar fornecendo a colônia, que essas são as campiras que fazem. Elas transportam essa resina justamente como defesa. Quando elas se sentem ameaçadas, elas sabem, no instinto do animal não sabe, mas elas vão morrer. Porque quando elas embolam com essa resina, as abelhas do gênero Trigona são as mais eficientes em fazer isso, mas tem outras também, algumas do gênero Scapotrigona, outras do gênero Physiomelita, plebeia, mas também as do gênero Melipona, elas também fazem isso. Elas embolam a resina, de vez em quando eu estou aqui, as abelhas estão mais agitadas, manda a saia da caatinga, ela prega meu cabelo e fica resina. Eu tenho que cortar o cabelo lá, pegar o tufo de cabelo, cortar, porque ficou uma pelota de resina. Ali não dá para passar pente, não dá para fazer nada. Então, mostra como o cientista é fraco, quando ele diz que é apenas uma abelha que faz isso. A outra coisa foi a coisa bizarra, dizer que a abelha iraí, só era iraí porque tinha a bundinha relevantada, não o abdômen. Você pode entender como bunda, mas que não trata-se de uma região glútea, isso é para mamíferos, somente humanos. O fato é que todas as abelhas, a maioria dessas abelhas que não pertencem ao gênero Melipona, elas fazem isso. Quando estão em defesa, voando ali no acesso da abelha, junto, o pessoal chama entrada e saída. Elas fazem isso, esse é o comportamento desse grupo de animais. Então mostra. E aí aqui eu estou deixando um print que foi de Humberto, ele é lá de Goianés, Goiás. Ele disse que o filho dele, que é biólogo, quando pergunta sobre a abelha, claro. E aí eu
estou aqui nenhuma crítica, aqui muito pelo contrário, estou elogiando. Ele disse, meu filho não sabe sobre a abelha, sabe pouco, pode aprender com ele. A mesma coisa acontece aí quando eu fiz um vídeo chamado Técnico, muita gente comentou, é sobre entrar em contato, que eu tenho o número do celular na descrição do vídeo, como faço em todos. A pessoa diz logo a primeira coisa, olha, eu não sabia disso. Eu digo, olha, as pessoas não sabem. Nos órgãos ambientais, as pessoas chegam aqui e não sabem diferenciar. Se entregam uma abelha das mais comuns, que é o gênero Melipona, com 82 espécies. Outros dizem que está junto, já pode chegar às 90, principalmente. Estão tentando catalogar alguns animais encontrados na Amazônia, todo o bioma amazônico, diferentes locais. Mas o fato é que não sabe diferenciar o que é castas nas abelhas, o que é o alimento das abelhas, como é que elas se desenvolvem, como é que a reprodução, o que é disco de crias, não sabe nada, ou seja, não sabe o que é. Não, escutar e falar alguns, que tem formação, somente biólogos, veterinários ou tecnistas, mas ele não sabe destacar isso, o que é uma cria madura, o que é uma cria verde, como é que a rainha está fazendo postura, não sabe o que é parternogênito, que é uma coisa já mais técnica, mais difícil, mas não sabe entender que, na verdade, é uma reprodução que seria quase, não é geração, não é alternância de geração, mas os machos são todos haploides, ou seja, só tem metade dos cromossomos, não são ovos que recebem espermatozoide. Enquanto que as fêmeas são todas diploides, são ovos que recebem espermatozoide. Então, quando a gente pega esse contexto, e aí as coisas mais básicas, por exemplo, não sabe que abelhas parecem, muitos não sabem o que abelha é inseto, são insetos. E que esses insetos eles têm que ter todo um cuidado com tudo, com a alimentação. A outra é a questão, quando a gente olha, a questão do ambiente onde eles criam. Acha que abelhas podem pegar sol. Inclusive, faz uma comparação grotesca com as africanizadas, não dá para comparar, elas convergem em poucas coisas, na maioria elas divergem da dinâmica vamos pensar, da biologia dos animais, eles divergem, e aí os caras querem juntar tudo num bolo, como fosse a mesma coisa, quando não são. São diferentes em tudo. Tá? Então faz essa confusão direta, acha que também não está adequada. As caixas de ar, somente aqui no semiárido, não deveria pegar muito sol, ou quase sol. Durante a partir ali de 10 horas até 3 da tarde, não deveria nunca pegar sol. Em período nenhum do ano. Só que assim, mas tem produção? Tem, mas as abelhas vão perder até 70% da sua energia, dispersar, ou seja, desperdiçar essa energia para tentar manter o equilíbrio térmico da colônia. Ninguém sabe o que é o equilíbrio térmico. As abelhas só tem 2 animais endotérmicos, são aves e mamíferos, que têm temperaturas ideais, mamíferos 37, aves 38 graus Celsius, e as abelhas não. As abelhas, como demais, todos os outros seres que são ectotérmicos, a temperatura do corpo do animal vai variar conforme oscilações de temperatura ambiente. Se a caixa está no sol, vai virar uma estufa. E eu vejo toda hora, eu vou visitar criadores que as abelhas morreram porque pegou sol. As colônias pegaram sol no período do décimo. Tem que lembrar que a Terra gira em torno do Sol, em um formato elipsoidal, e que tem um giro também em torno do seu eixo, e que isso muda bastante durante o dia e durante os períodos do ano, as estações. Então, às vezes você bota a sua caixa de abelha, instala lá no local, que ela pega uma quantidade de sol, até diria que sem causar um dano maior, ou danos num período, mais numa estação, mas quando vai para outra estação, ela pega sol com maior intensidade, no período que o sol em si, a Terra está mais próxima do Sol, que tem pontos que ficam, por exemplo, período de verão até outono, desde a primavera, só o inverno que distancia um pouco cada local. E nesse caso, o que vai acontecer? A maior intensidade de incidência de sol vai prejudicar demais as abelhas. Eu já testei aqui, deixando a abelha pegava sol só durante até 9 horas da manhã. O que a abelha fez? Ela recuou, que a caixa é pequena, 42 centímetros, que a caixa Santos, esse é o tamanho interno. Ela recuou todas as crias para metade da caixa, para a parte posterior. Ou seja, ela recuou, diria que até para 1/3 da caixa, que dá em torno aí mais ou menos de, não chega a 15 centímetros, 13 centímetros, um terço do comprimento dessa caixa, 13 centímetros. É mais um pouquinho mais, arredondar para 13 centímetros. Fato esse, que ela recuou. Ela recuou justamente por conta dessa questão que eu estou falando, incidência de sol, excesso de sol. Então, quando eu digo que não são técnicos, que não sabem,
E aí está passando essas informações, e isso, principalmente no canal muito grande, as pessoas entendem como sendo uma verdade, acaba se prejudicando e prejudicando os animais. Até porque ele só está preservado na natureza, ainda que dentro do seu local endêmico, dentro do local que ele vive. Ah, ele vive subsolo, ele vive em oco, ele vive dentro de cupim, como algumas partamonas, ele constrói o seu ninho, como várias do guaxupé, arapuá, como a jataiacaiana. Aquele é o ambiente dele, mas ele constrói justamente, ele vive ali no local que ele passou por adaptação, são milhões de anos, em torno de 50 milhões de anos. Ah, mas eu não quero acreditar nisso, paciência, não estou aqui para forçar você a acreditar em nada, estou aqui para dizer que a maioria não sabe, mesmo sendo formado, não sabe porque eu conheço, porque visita a minha criação, porque eu vejo as questões técnicas, eu vejo às vezes programa de auditório, que é a maior mentira que se conta. Então é isso, não tem essa formação técnica, a abelha não é para amador, precisa saber, não precisa ser cientista, mas precisa saber o que está fazendo, precisa dominar o conhecimento, precisa entender como é a vida dos animais na natureza, no meio ambiente, para poder manter esses animais em cativeiro. Não fez isso, vai matar mesmo. Vai matar mesmo, porque isso eu tenho visitado criadores direto e matando as abelhas. Dito isso, espero que tenham entendido e a gente encerra nosso vídeo por aqui.